Apocalipse capítulo 14, lendo a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, note como os anjos estão ativos nesse período, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Oremos. Pai de amor, pedimos a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, para compreendermos e obedecermos a palavra. Em nome de Cristo. Amém. A hora da colheita é o título que estou dando para a nossa meditação hoje. Quando Satanás não consegue destruir a nossa crença em Deus, ele tenta deformar o caráter de Deus diante de nós, levando-nos a crer em um Deus diferente do Deus das Escrituras. Pessoalmente, eu creio que um dos aspectos da natureza de Deus que o diabo tem deformado com mais eficácia e que tem causado uma grande destruição no coração de muitas pessoas é o aspecto da ira de Deus. E por isso, o mundo está cada vez pior, porque fomos iludidos, o mundo tem sido iludido a não considerar a verdade bíblica de que o nosso Deus é fogo consumidor e que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Satanás não está tão preocupado quanto a destruir a ideia de que Deus é amor. É quase universal entre os que creem em Deus essa ideia de que Deus é amor. Mas as pessoas se espantam quando nós falamos
que a ira de Deus é terrível, que esse Deus que é amoroso e misericordioso é fogo consumidor e a sua ira é algo terrível, insuportável, que a pior condição de uma pessoa é estar debaixo da ira de Deus. O livro de Apocalipse, como outros livros da Escritura, nos fala acerca da terrível ira do Senhor. Por não conhecer a severidade e a necessidade da justiça divina, o mundo zomba de Cristo, despreza a sua bondade, rejeita suas leis, recusa o seu senhorio. Mas isso não vai continuar indefinidamente, pois em breve Deus revelará sua santa ira sobre este mundo. No texto que nós acabamos de ler, em Apocalipse 14, estamos nos preparativos finais para o juízo de Deus. Nesse ponto da narrativa de Apocalipse, nós recebemos informações acerca dos últimos momentos antes da manifestação plena do juízo de Deus sobre esse mundo. A mensagem é dada com ênfase na urgência das ações de Deus, pois 2 vezes nesse capítulo aparece a expressão "é chegada a hora", é chegado o momento da ira de Deus ser derramada sobre o mundo. A ideia é que Deus esperou pacientemente que o mundo se arrependesse, que o mundo atendesse ao chamado do Evangelho. Até aqui, como lemos no capítulo 14, no verso 6, pouco antes da ira de Deus ser derramada sem apelo sobre o mundo, um anjo proclama o Evangelho eterno. A misericórdia do Senhor se estendendo até os últimos momentos, antes que Ele venha com ira sobre o mundo, enviando apóstolos, profetas, as testemunhas, os 144.000, e por fim envia um próprio anjo, que sai voando e pregando o Evangelho a todas as nações, estendendo a possibilidade para que os homens se arrependam, retrocedam dos seus maus caminhos. Mas agora nós estamos vendo aquele limite em que a paciência de Deus se esgotou. O cálice da ira do Senhor está transbordando. E Ele vai derramar esse cálice sobre o mundo. O apóstolo Pedro fala daqueles que zombam da longanimidade de Deus. E eu creio que nós vivemos em um tempo assim. Aqueles que fazem chacota com a doutrina da segunda vinda de Cristo. Pedro diz que esses tais serão tomados de surpresa quando sobrevir para eles a repentina destruição. Não podemos medir a extensão da longanimidade de Deus. Quando é que a paciência do Senhor vai se esgotar? Nós não temos uma medida certa. A Bíblia nos fala sobre algumas coisas. Por exemplo, nós temos o caso das nações cananeias. Quando o Senhor falou com Abraão, dizendo, isso cerca de 500 anos antes daquela terra ser dada como herança aos filhos de Abraão, cerca de 500 anos antes, o Senhor avisou a Abraão, dizendo, olha, Abraão, essa terra será dos teus filhos, mas vocês irão para o Egito por 420 anos e depois retornarão, 420 anos de escravidão, mais 40 no deserto, 460, não podemos dizer, o Senhor estava avisando a Abraão, eu ainda terei paciência por 500 anos desse povo, até que se encha a medida de iniquidade. É interessante observar isso. Talvez os irmãos gostariam de ver Gênesis 15, verso 16, porque há uma crítica muito grande sobre a maneira como o Senhor determinou a Josué para destruir todas aquelas nações próximas do Jordão, quando Deus resolveu dar aquela terra aos descendentes de Abraão. Mas 500 anos antes o Senhor avisou o que iria acontecer. Gênesis 15, 16, o Senhor falando com Abraão diz, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. A longanimidade de Deus para com esse povo durou 500 anos, mas a partir daí
a ira do Senhor veio sobre os cananeus. E a ordem do Senhor foi que eles deveriam ser exterminados completamente, porque a medida de iniquidade estava transbordando. A longanimidade de Deus pode durar 2000 anos, como está durando para essa geração, após a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pode durar poucos anos, em alguns casos individuais, como foi com alguns homens que extrapolaram a medida da iniquidade, o Senhor o ceifou imediatamente. Lembramos de Herodes em Atos 12, que não deu glórias a Deus e caiu, expirou imediatamente, comido de vermes, o texto diz. A paciência do Senhor se esgotou com aquele Herodes, que é descendente do Herodes que matou as crianças. Deus tem uma medida diferente para as nações, e Deus tem uma medida diferente para nós também, para as pessoas. Com certeza, o limite da paciência de Deus para um pecador individual é o dia da sua morte. A partir dali, o limite da esperança ou da paciência do Senhor, apelando para a salvação, terminou. Porque depois da morte segue-se o juízo. Então é diferente essa medida de longanimidade de Deus. Mas o fato é que Deus tem um tempo certo e Ele há de derramar sua ira sobre os que não retrocedem do seu caminho de pecado, cedo ou tarde. Mas no tempo de Deus, a ira do Senhor vai alcançar irremediavelmente aqueles que endurecem o coração e rejeitam o apelo do Senhor. Uma coisa que é extremamente importante que lembremos: o que funciona para as nações, funciona para os indivíduos. Deus dá aos homens tempo para que se arrependam, antes que sejam ceifados pela morte. A morte é o limite final da longanimidade de Deus a nível pessoal. Mas depois disso, segue-se o juízo. E por isso a Bíblia diz, sempre a pregação do Evangelho tem um aspecto urgente. Quando um pecador escuta o Evangelho, o apelo é: hoje é o dia da salvação. Não espere, porque nós não sabemos qual é a medida da paciência de Deus, no caso individual de cada pessoa. Por que esperar, se Deus lhe oferece a salvação hoje? O nosso texto descreve o julgamento de Deus usando duas figuras agrícolas, conhecidas naquele tempo: a colheita de grãos e a colheita de uvas. Basicamente, as duas visões apresentam a mesma mensagem. Se repararam bem, vamos passar rapidamente nos versos. Os versos 14 a 16 fala de alguém que é chamado para ceifar, que tem uma foice afiada, recebe o mandamento e que executa essa ceifa. Os próximos versos 17 a 20 é a mesma coisa. É a pessoa diferente, mas basicamente a mesma cena. Um ser celestial com ordens divinas que tem uma foice afiada, que recebe o mandamento dizendo: está na hora, a terra está pronta para ser ceifada, as uvas estão maduras, e aquele enviado de Deus passa a sua foice e colhe as uvas. Então, basicamente, as duas visões tratam da mesma coisa. Não são duas mensagens completamente diferentes ou novas. A pergunta é: por que o Senhor revelou de maneira dupla ou duplicada essa visão? Não sabemos exatamente por quê, mas uma possibilidade é: a primeira visão, primeira ceifa de grãos, talvez se refira ao juízo universal do Senhor que está sendo derramado sobre a terra, e já no capítulo 16, nós temos o relato das 7 taças que formam a última sequência do juízo de Deus. Lembra disso? Tivemos sequências atrás dos selos, das trombetas e agora das taças. Então, talvez a primeira visão lembre isso, que o Senhor está prestes a derramar o seu juízo sobre toda a terra com essa última sequência de juízo. E a segunda visão, essa que tem umas imagens misteriosas desse lagar da ira de Deus, desse vinho da ira de Deus que alguém pisa com toda força
que o suco daquelas uvas, que são sangue, simbolizando o sangue dos que serão mortos, chega até os freios do cavalo e encharca uma região de 1.600 estádios, que seria mais ou menos 320 quilômetros quadrados. Tanto sangue que será derramado, conforme essa imagem. Essa segunda visão talvez se refira à batalha de Armagedon no capítulo 19, esteja mais enfatizando aquela batalha final, quando o anticristo, a besta, o falso profeta, todos os seguidores de Satanás, todas as hostes guiadas pelo maligno irão se reunir no vale de Josafá para a última grande batalha, e o Senhor virá como general vencedor, trazendo os seus anjos, e vai destruir e esmagar todos os seguidores de Satanás, todas as forças do mal. Numa batalha terrível, a mais sangrenta de toda a história, onde os corpos ficarão expostos. A Bíblia diz que eles vão servir de banquete às aves do céu. Uma carnificina sem precedente. Talvez essa segunda imagem se refira a esse período. Seja como for, o fato é que esse texto foi escrito de maneira que todos possam entender a seguinte lição: a colheita do julgamento divino nos últimos dias resultará na completa destruição dos inimigos de Deus. A colheita do julgamento divino nos últimos dias resultará na completa destruição dos inimigos de Deus. Vemos essa lição ensinada de duas maneiras. Os versos 14 a 16 falam da autoridade do juízo, e os versos 17 a 20 vão falar da intensidade do juízo. Olhando então, primeira visão, que está no versos 14 a 16, a autoridade desse juízo. O verso 14 nos apresenta o ceifeiro, a figura do ceifeiro. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante, um como filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Primeira pergunta é: quem é esse que aparece sentado em uma nuvem branca, semelhante a um filho do homem, que tem uma coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada? No Novo Testamento, lembremos que a ideia de ceifa, que é uma figura que aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas no Novo Testamento, quando falamos de ceifa, quando a Bíblia fala de ceifa em termos espirituais, tem dois sentidos. Um sentido, às vezes, é a conquista dos perdidos para Cristo, como João capítulo 4, onde o Senhor diz: os campos estão brancos para a ceifa. Isso não está falando de outra coisa senão do nosso dever de conquistar almas perdidas para Cristo, de ser urgentes na nossa tarefa missionária. Isso é um aspecto da ceifa. Lembra também que o Senhor, chamando discípulos em Lucas 9, diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, né, não é apto para o reino de Deus. Então há essa figura, esse lado de plantio, de colheita, com um aspecto de conquista dos pecadores para Cristo. Mas há um outro aspecto, é a ceifa com significado de juízo. É esse sentido que aparece em Apocalipse, em todas as partes que o livro menciona. A apresentação do ceifeiro, no verso 14, merece atenção. O apóstolo João começa o verso dizendo: olhei, e eis que. O verbo olhar em Apocalipse muitas vezes aparece, já mencionei isso para os irmãos, é um verbo forte que dá a ideia de que algo bem intenso impressionou o apóstolo João. Ele estava meio que olhando para alguma coisa, vendo uma visão, pensando em algo, recebendo determinada informação, mas de repente, enquanto ele contempla uma cena, outra cena grande aparece. Daí ele geralmente faz essa transição com o verbo olhar, diz: olhei,
E eis que, isso é, eu estava olhando para um lado e de repente outra coisa impressionante apareceu na visão. Dessa vez não é outra coisa, mas é uma pessoa. Esse Filho do Homem sentado em uma nuvem branca, uma nuvem diferente, especial, com a coroa de ouro e uma foice afiada na mão. Esse ceifeiro não é outra pessoa, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa descrição é a descrição do Filho de Deus. Esse ser semelhante ao Filho do Homem é a descrição de Cristo. De onde vem isso? Lembrando os irmãos que nos evangelhos, por exemplo, em Mateus, a expressão Filho do Homem, se referindo a Cristo, usada por ele mesmo, mais de 25 vezes só no evangelho de Mateus. Essa foi a designação que Jesus mais usou para referir-se a si próprio. Filho do Homem. Lembram, por exemplo, Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem. Por que que o Senhor tinha preferência por se designar como Filho do Homem? Qual a importância dessa expressão e por que que Jesus usou tantas vezes para falar acerca de si mesmo? A razão disso é porque o Senhor conhecia o Antigo Testamento, os seus ouvintes conheciam o Antigo Testamento, e Jesus estava trazendo à memória deles uma visão impressionante do profeta Daniel, que teve essa visão e descreveu esse ser divino como o Filho do Homem. Daniel capítulo 7. Rapidamente, olhemos. Daniel 7. Texto escatológico extremamente importante. Todo livro de Daniel tem um caráter escatológico, um dos livros mais belos, mais desafiador e mais consolador do Antigo Testamento, mostrando a soberania de Deus sobre as nações. Daniel capítulo 7 é o sonho dos 4 animais. Lembra, no sonho de Daniel, os grandes impérios são comparados a 4 animais. Verso 3 diz: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia, referindo-se ao Império Babilônico. Enquanto eu olhava, verso 4, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dado mente de homem. Continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne, falando da ferocidade desse segundo animal, que é um urso, na visão de Daniel, um urso que se levanta, que ele vê levantando-se de um dos seus lados. É o Império Medo-Persa, que começa como Média e depois se torna no Império Persa, que será conquistado pelo Império Grego. O próximo grande império será o Império Grego, e o próximo animal ilustra isso. Verso 6: depois disto continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de aves. Leopardo está entre os felinos mais rápidos da terra. E esse não somente é um leopardo, mas ele tem asas. Isso indica ainda uma agilidade maior. Ele tem a rapidez de um felino, a agilidade, a capacidade de movimentação de uma águia. Então é um animal muito ágil, descrevendo o império que vai destruir a Média e a Pérsia, especialmente na pessoa de Alexandre o Grande. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. 4 cabeças, porque Alexandre morreu, não tinha filhos, e o seu império foi dividido entre 4 dos seus generais. Tá? Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que um 4º animal, terrível, esse aqui na linguagem infantil é o bicho-papão, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava.
era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Isso aqui já nos leva lá para o anticristo, já está falando do Império Romano ressuscitado, e o grande líder desse império final, desse que nós poderíamos dizer, esse Império Romano ressurgido nos últimos dias, o anticristo é simbolizado aqui. Então aí está a história das nações, grandes impérios e o grande império final. Imagina se você é Daniel e está sonhando com esses animais. O que significa isso? Verso 9 diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos. A cena muda, Daniel deixa de ver os reinos humanos e agora, como João, ele passa a ver a cena celestial. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Esse é o grande rei. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Nos lembra Apocalipse, a abertura do livro? Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha, com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Aí está de onde Jesus tira a expressão. Visão de Daniel, trono de Deus, Deus o Pai, descrito como o ancião de dias, o grande rei do universo. Ele não está sozinho, aparece junto desse ancião de dias um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha que maravilha o verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio, diferente do domínio dos outros impérios, é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o domínio de Cristo, Filho do homem. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse, me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas, verso 18, irmãos, é um verso de consolo para nós. Em toda essa agitação entre as nações, os reinos se levantando, matando uns aos outros, uma cena caótica onde aparentemente nada faz sentido, onde aparentemente o mal vai vencer. Daniel é anunciado antecipadamente que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Esse reino é o nosso reino, o reino de Cristo. Esse reino não se acabará. Ele será estabelecido e vai durar eternamente. Então aí está a origem da expressão Filho do Homem, Jesus Cristo. Voltando ao verso 14, além de falar da natureza do ceifeiro, João fala da autoridade. Ele está sentado sobre uma nuvem branca. Interessante isso, branco mostrando glória, radiância. Lembra na transfiguração que apareceu a voz, uma nuvem desceu e apareceu uma voz dessa nuvem imensa dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
Então a ideia das nuvens sendo movidas para revelar a glória do Senhor, ou às vezes as nuvens se vindo como o trono de Cristo, aparece várias vezes na Escritura. E aqui novamente, o Senhor tem o seu trono sobre uma nuvem. Salmo 33, escrevi sobre o Salmo do Semeador hoje, diz: dos céus o Senhor olha para os filhos dos homens. Então a ideia do Senhor descendo nas nuvens, ou sentado o seu trono sobre as nuvens, só pela altura, a distância, mostra a soberania do Senhor, mostra que Ele está acima de todos, mostra que Ele olha para nós do céu, que Ele olha para esse mundo caótico que para os nossos olhos parece tão grande, e para o Senhor é insignificante, porque tudo fica pequeno quando se olha de cima, tudo reduz de tamanho quando nós estamos olhando de grande altura. Já observaram isso? Já lembram quando estão pousando um avião em São Paulo, aquela imensa cidade? Tem uma certa altura que de cima você vê quase toda a cidade, ela fica tão pequena, não é? Tão pequena. Eu sempre penso nisso, além de orar para o Senhor pousar o avião, eu sempre penso nisso, nesse salmo. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens. E se nós estamos olhando, achamos aquilo que é tão grande pequeno, porque estamos elevados, e Deus, como é que Ele vê todas as nações? Isaías diz que todas as nações juntas são como um pingo que cai num balde diante do Senhor. Já pensou nisso? Todas as nações da terra. Muito pequeno um pingo. E você, onde é que está dentro disso? Nós estamos guardados por Deus e precisamos estar tranquilos na sua mão. A autoridade, sentado sobre uma nuvem branca, enfatizando o seu poder. Ele tem na cabeça uma coroa de ouro e uma foice afiada. A coroa de ouro manifesta a plena soberania de Cristo. Capítulo 19, ele aparece com diademas, diademas às vezes era dado como prêmio para aqueles que venciam jogos atléticos e coisas assim. Mas quando um rei queria mostrar a sua soberania, ele não usava apenas diademas, ele usava coroas de ouro, assim que Nero se portava. Não queria mostrar o seu império, a sua força, ele tinha aquelas coroas especiais que alguém olhava e imediatamente concluía: esse é o rei, é o imperador de todos, todo o Império Romano. O Senhor está com uma coroa de ouro e a foice afiada revela o caráter decisivo e o poder de Cristo para executar o seu juízo. Ele está com uma foice afiadíssima. O verso 16 é um verso simples para descrever a ceifa de toda a terra. O verso só diz assim: ele lançou a sua foice e ceifou a terra. Como que ele ceifou a terra tão simplesmente? Porque a sua foice é afiadíssima, é eficaz, ele tem absoluto poder. Em muitas referências bíblicas, a ceifa é uma figura do tempo do juízo de Deus sobre as nações. Deixe-me ler para os irmãos um verso em Joel que diz: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Exatamente uma descrição que aparece em Apocalipse. No verso 15, nós temos a ordem para o ceifeiro agir. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz. Eu confesso que eu me espantei estudando como é que esse anjo teve coragem de gritar para Jesus. Mas lembra que esse grito aqui não é grito que a gente dá para os outros assim, desrespeitando. Não. A ideia da grande voz é mostrar a urgência. E esse anjo está vindo do santuário, da presença de Deus. Então ele está trazendo do Pai uma ordem urgente. E a ideia de gritar em grande voz para o Filho de Deus, que é o Criador do anjo, não é de desrespeito, mas é para indicar: chegou a hora, é o momento, o Pai está dizendo para você agir agora. Essa é a ideia. O anjo sai do santuário, da presença de Deus, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. E o anjo diz: toma a foice e ceifa, pois chegou a hora da ceifa, visto que a seara da terra já amadureceu. O juízo vem do santuário de Deus, da presença do próprio Deus. O anjo traz uma mensagem do Pai para o Filho.
gritando em grande voz, como eu disse, a ideia de urgência. Chegou a hora. Deus tem a hora exata para julgar o mundo. Ele faz todas as coisas no tempo certo. Lucas 18, a parábola do juiz iníquo, uma parábola que nos consola. O Senhor diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Se até esse juiz iníquo atendeu essa viúva, esse homem que não teme a Deus nem respeita homem algum, esse homem cheio de si, que não conhece autoridade sobre ele. Alguns homens são assim. Esse juiz iníquo, achando que ele fazia o que bem queria, se até ele, que é iníquo, injusto, pervertido, atendeu ao pedido de uma viúva, será que o juiz justo, santo e bom, o juiz de toda a terra, não fará justiça aos seus escolhidos? A resposta é sim, ele fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Mas o Senhor termina a parábola com a pergunta: quando, porém, o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? Porque nós pedimos, nós queremos que Deus atenda no nosso tempo, e quando isso não acontece, nós perdemos a fé. E o Senhor está dizendo: confia em Deus, Ele fará justiça depressa, no tempo dEle. Se Ele não fez ainda, porque não era o tempo melhor. Se Ele ainda não deu a solução para essa iniquidade, é porque Ele fará no melhor momento, para a glória do seu nome, para o bem do seu povo. Ele vai atender sim. O Senhor está ouvindo o clamor do seu povo. Urgência da ceifa, no tempo certo. A necessidade da ceifa, o anjo diz: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, né? Aquela ideia de a terra como se fosse uma fruta verde que vai passando pelas várias fases de maturação até que chega ao ponto em que ela deve ser colhida. Agora, quais são essas fases que a terra vai passando até chegar ao ponto do Senhor Jesus passar a foice afiada? Infelizmente, essas fases são as fases de apodrecimento, de contaminação. O Senhor vai esperando, mas a terra está ficando podre cada vez mais. O pecado está cada vez mais contaminando toda a natureza, toda a criação de Deus. E essa corrupção chega num ponto, é interessante quando diz aqui, a seara da terra já amadureceu. De fato a palavra amadureceu aqui, o sentido é, já está secando, já está passando do ponto, já está com aspecto apodrecido. E com certeza a ideia é, a corrupção, a iniquidade chegou a um ponto tal que a terra está passando do ponto de ser julgada. E o Senhor vai fazer esse juízo, porque a iniquidade corrompeu completamente a sociedade. Irmãos, eu acho realmente que um dos sinais, dos melhores indicadores da proximidade de Cristo é o apodrecimento moral da sociedade. Sempre foi assim na história universal, na história bíblica. Sodoma e Gomorra, apodrecimento moral determinou a destruição das duas cidades. Civilização antediluviana, o apodrecimento moral foi aquela gota d'água. O Senhor esperou até ali, dali para frente ele não podia suportar mais. Se eu estou certo e se estou interpretando corretamente o que a Bíblia fala sobre essa situação, nós podemos dizer que estamos chegando quase no ponto onde não tem mais o que apodrecer. Concordam? Estamos chegando quase no ponto em que não falta o que mais vai apodrecer nesse mundo. O que falta? Que área desse mundo falta o pecado contaminar? Que espaço da sociedade falta para que o nome de Deus não seja zombado, debochado? Onde é que falta nessa sociedade um lugar onde a lei do Senhor não é desrespeitada, onde o nome do Senhor não é zombado constantemente e afrontosamente?
acho que não falta muita coisa. Estou morando em uma vizinhança que me ajuda a perceber bem o estado de contaminação em que vive a nossa sociedade. Não que esse seja o caso. Às vezes nós temos a ideia de, mas a vizinhança mais pobre, as pessoas de pouca condição social, são mais pervertidas. Não pensem nisso. Os mais pobres, de pouca condição social, eles não encobrem. Eles revelam logo. Os que têm mais condição e têm o verniz da educação, eles encobrem, mas são tão podres quanto qualquer um dos mais pobres da sociedade. Tão podres, talvez mais podres ainda. Porque ainda tem a hipocrisia de esconder a sua podridão. Tenho observado aquela comunidade, interagido um pouco com os vizinhos, não muito, porque quase que eu não estou interagindo nem em casa com tantas viagens. Mas quando é possível, eu interajo um pouco com a comunidade, fico observando. Fiquei pensando em algumas coisas que tenho visto muito, muito claramente, que mostram o apodrecimento da sociedade. Uma jovem senhora com quem conversei, o filho dela levou 3 tiros recente. A segunda vez que ele é perseguido, dessa vez pegaram, a polícia tentou matá-lo, mas pela graça de Deus ele escapou. 3 tiros. Estava envolvido em um assalto de carro. O comparsa dele foi morto e ele escapou. E ela estava me contando a história. 16 anos, um menino envolvido com drogas e com roubo, dizendo: o filho está no hospital por causa dos tiros devido a esse assalto. O marido trabalha fora, voltou e disse que só entra nessa casa se eu sair. Ele não quer mais saber de mim. E eu decidi que eu vou sair, vou deixar esses meninos aí e ele tome conta. Eu perguntei: mas como é que você vai fazer isso? Tem crianças de 4 anos, 3 anos. Não estou nem aí. Ele não disse que quer. Esses meninos parecem que nem gostam de mim, só gostam do pai, ficam falando que querem o pai. Óbvio, com uma criança pequena que não tem o pai em casa, diz que quer o pai, né? E algumas vezes pode até dizer: eu preferi o meu pai do que a mamãe. Mas a mulher está se trocando com o juízo de um menino de 4 anos e ela está zangada porque um menino pequeno está dizendo que prefere o pai. Então, se eles querem o pai, que fique com o pai, eu vou embora. Você vai fazer isso? Vou embora porque eles só querem o pai e ele que cuide de todo mundo. Não sei em que ficou, talvez ela já foi embora. Imagina aquelas crianças lá. Imagina isso. Vícios. Plena segunda-feira, outro dia, estava saindo para colocar o lixo e observei um grupo de homens que passaram a manhã inteira bebendo. Isso segunda-feira. Bebam menos no sábado, no domingo. Não, beba nenhuma hora, mas vamos dizer, pelo menos a gente iria entender, mas segunda-feira. E eles ficaram. À tarde, pouco mais tarde, eu estava voltando para casa, não consegui chegar em casa, porque aquele homem embriagado estava querendo bater na mulher, derrubar o portão, e a polícia interditou a rua. Ele estava jogado no chão, sangrando, ainda bêbado, querendo desafiar a polícia e sendo açoitado pelos policiais. Imoralidade. Quando você interage nesse ambiente, fica muito claro a imoralidade da sociedade. Imoralidade, por exemplo, nos gostos. E as pessoas não têm mais vergonha. Eles praticam, eles consomem imoralidade, e se você se incomodar, você que se afaste e feche os olhos. Eles não estão preocupados com isso. Final de semana, normalmente, um dos vizinhos vai ter um paredão de som muito alto, e quem quiser que feche os ouvidos. Ele vai ouvir o som para toda a cidade escutar. Pior que não é só som. São músicas imundas, imorais, com mensagens imundas e diretas. Não é disfarçado, é direto, ensinando e falando de toda a perversão diretamente. E eles passam o fim de semana se deleitando com esse tipo de imoralidade, nem pensando. Tem crianças ouvindo, tem pessoas que vão ser agredidas com essa imoralidade em alto e bom som. Não estão preocupados com isso. Eu sempre penso na misericórdia de Deus, como alguém que trabalhou a semana inteira, que Deus deu força para trabalhar, deu saúde, e no final de semana podia descansar um pouco e podia pensar no Criador, podia vir adorar Deus conosco, não é? Mas ele usa o fim de semana para esbanjar o seu pecado.
para debochar do Senhor, para destruir a vida dele e dos outros. Não falta, irmãos. Aonde vamos depois disso? Adolescentes, quase crianças, praticando atos imorais em via pública. Que você que tem que fechar os olhos e passar, porque essas crianças e adolescentes, com a malícia terrível de adultos, eles não têm vergonha nem das pessoas que passam na rua. Isso é a situação de uma comunidade pobre. Não. Lá a gente vê com mais clareza. Isso é a nossa sociedade, é o mundo inteiro, irmãos. Esse é o nosso mundo. A ceifa está perto. A espada, a foice afiada do Senhor Jesus não tarda. Não pode. Porque não falta mais limites. Não tem limites para a contaminação. Verso 16 fala da ira do ceifeiro. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O verbo passar é o verbo lançar. Mostra o impacto, ele lança com rapidez, com força, essa foice afiadíssima, e de um golpe só, ele ceifa toda a terra. A lembrança aqui é de alguém, não sei se já viram um agricultor trabalhando com a foice. Acho que alguns de vocês não sabem nem o que é foice, né? Nunca foram para o interior, não sabem o que é bom, só nessa selva de pedras, né? Mas a foice é um instrumento de ferro que o agricultor utiliza para limpar, por exemplo, um terreno. Ela tem uma curva. Já pensou descrever uma foice? É terrível, né? Mas eu acho que tem, porque muitos aqui com certeza não sabem o que é uma foice. E ele fica lançando de um lado para outro, por exemplo, para abrir um caminho, para destruir os espinhos. A gente precisava ontem, não era, Júnior, lá no terreno, né? Coitado do Marco, foi olhar o terreno, os espinhos só deixaram ele entrar alguns metros. E eu achei que foi bom, porque eu estava só de bermuda e ia ser terrível. Mas a foice serve para isso. E ele vai movimentando de um lado para o outro. E se ela for afiada, onde ela passar, aquele mato geralmente passa na parte de baixo, rente ao chão, e aquele mato vai só tombando, né? Já viram isso? Essa é a ideia aqui da ceifa de trigo. Não está cortando em cima, está cortando por baixo. E se a foice for afiada, à medida que ela vai passando, automaticamente você vê o mato caindo. É aqui essa a ideia. Jesus, de um golpe só, ele vai passar a foice afiada, e todo o mundo vai cair diante dele. O seu juízo será eficaz e pleno. Versos 17 a 20, intensidade do juízo. Verso 17, apresenta o ceifeiro. Então saiu do santuário, novamente do santuário da presença de Deus, que se encontra no céu, outro anjo. Nos primeiros versículos tinham 3 anjos. Na imagem do Senhor Jesus Cristo tem um 4º anjo que avisa para ele que chegou a hora. Esse seria o 5º anjo, aqui em Apocalipse 14. Saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Semelhante, agora não é Cristo, é um anjo. Esse anjo não tem autoridade por si, mas ele é o embaixador de Cristo. Ele vai completando essa obra, ele vai trazer o juízo do Senhor, assim como Cristo trouxe o juízo com a foice afiada. E o verso 18 diz: saiu ainda do altar, lembra que esse altar já apareceu outras vezes no capítulo 6, no capítulo 8. Lembram? Capítulo 6, é bom dar uma... Estão me olhando assim meio assustado, talvez não estão lembrando não. Olha o capítulo 6 de Apocalipse, verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar, mesmo altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Temos aqui esses mártires clamando ao Senhor por justiça. E no capítulo 8,
Verso 3: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, novamente o altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com quê? Com as orações de todos os santos sobre o altar. Olha isso, os mártires, os servos de Deus na presença de Cristo, clamando, orando, e essas orações sobem ao Senhor como fumaça de incenso. Com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, no verso 18, do capítulo 14, quando diz: saiu ainda do altar outro anjo. E aí tem uma descrição: aquele que tem autoridade sobre o fogo. É uma descrição simbólica. É aquele que está junto do altar onde as orações dos santos estão sendo oferecidas. É aquele que está cuidando de levar ou de propiciar que essas orações subam à presença de Deus. Aquele que tem autoridade sobre o fogo, que está sobre o altar, ou seja, que está relacionado com as orações do povo de Deus. E falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas, quase apodrecidas. A ideia aqui. Uma coisa interessante, irmãos, é as orações do povo de Deus, dos mártires, estão por trás do juízo do Senhor. Deus está atendendo as orações. Senhor, até quando o mal vai imperar? Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue? Aqui está a resposta. Deus ouviu a oração. E Deus está mobilizando os seus anjos para responder ao clamor do seu povo no tempo certo. O juízo é resultado também da resposta às orações dos santos. Quando o texto diz que as uvas estão amadurecidas, a palavra descreve uma uva que está cheia, ela está no ponto de ser transformada em suco ou em vinho, está transbordando, quase que o suco está saindo pela pele. Essa ideia, ela está no momento certo. De novo, a ideia que a contaminação levou a terra e a sociedade para esse ponto em que essa maldade está quase saindo, e é necessário que o Senhor venha rápido e age e faça justiça sobre esse mundo. Versos 19 e 20 são versos um pouco misteriosos. Fala da ira do ceifeiro. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. A pergunta é: quem está esmagando essas uvas? Agora, aqui é uma figura que muitas vezes nós, pelo menos aqui no Nordeste, não conhecemos bem, a história do lagar, né? Mas os orientais conhecem bem, há regiões no Brasil onde se produz vinho, acho que lá no quintal do Wallace, talvez o pessoal produzia isso, né? Tinha lagar lá, Wallace? Tem não. Então você nunca bebeu um vinhozinho não, né? Tá certo. Tá sempre sóbrio. É só, tá certo. Mas a ideia é, eles pegavam uma pedra grande, curvada, enchia com uvas maduras, e alguém subia e ficava pisando nessas uvas. Era assim que se fazia o suco, para depois transformar em vinho. Agora, se tinha curuba, se tinha coceira e tal, aí é outra história, tá certo? Ninguém queria saber não, só bebia o vinho, né? Eu sempre fico pensando nisso, nessa viagem na Geórgia, nós fomos almoçar num lugar que tinha um lagar, eles mostraram aqui é que se pisava a uva e tal, realmente era isso, um tanque de pedra, enchia de uva e os homens ficavam pisando, embaixo tinha uma outra pedra, uma vasilha que ficava pingando aquele suco, eles juntavam aquilo e colocavam nos odres, em qualquer coisa para fermentar, e depois bebiam com chulé e tudo mais. Era assim que se fazia. Mas esse é o processo.
de fazer o vinho. A pergunta é: quem está esmagando essas uvas com tamanha força, que fica todo salpicado, que o suco, lembrando o sangue, transborda, simbolicamente chega até os freios do cavalo e encharca uma área de 320 metros quadrados. Evidentemente, a ideia dos cavalos, a boca dos cavalos sendo manchados com sangue é figurado. Não tem como essa área ter sangue chegando até essa altura. Mas a ideia é para mostrar a violência dessa guerra. Quanto sangue vai ser derramado. Como vai ser terrível o dia em que a ira do Senhor vier sobre essa terra. Toda essa área vai ficar encharcada de sangue, 320 metros. Muito provavelmente está falando do norte de Israel, da Síria até o Egito, que é basicamente essa extensão. Ou seja, essa guerra vai acontecer naquela região, e aquela região toda vai ficar encharcada com sangue. Tantas pessoas vão morrer por causa do juízo de Deus. Mas tem um texto no Antigo Testamento, meio enigmático, bem interessante, que vai ajudar a entender isso aqui, tanto compreender o texto, Isaías 63, como também Apocalipse. Isaías 63 é um texto interessante, né? Você lê e fica pensando, quem é que está falando aqui? É o profeta? É um anjo? Fica como eunuco, né? Que Filipe perguntou, entendes o que lês? Como é que eu entendo se alguém não me explicar, né? Então, às vezes a gente está lendo assim, Senhor, tem alguém para me explicar isso aqui? Mas Isaías 63 mostra uma cena parecida com aquela. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes vivas, de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar, aqui nós temos como um monólogo, o Messias falando sozinho com ele mesmo. Seriam palavras meio que o Messias vencedor pensando alto. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Então, esse verso nos diz que é Cristo, são os pés do Senhor Jesus, simbolicamente, os pés que estão esmagando as uvas no lagar da ira de Deus. É Cristo que está executando o seu poder. Meus irmãos, a hora da ceifa, esse é o assunto desse texto, juízo de Deus. Como eu disse, o juízo de Deus serve para o mundo, para as nações e serve para os indivíduos, para pessoas. Apocalipse é um alerta urgente sobre a necessidade de nos abrigarmos da ira de Deus. O mundo vai perecer sob a ira do Cordeiro. Mas lembremos, esse Jesus que em Apocalipse está esmagando as nações, é o mesmo que em Lucas 13 disse, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Assim como a ira de Deus vai cair sobre as nações, vai cair sobre os indivíduos que não se arrependerem. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Coloquemo-nos nessa cena e pensemos para nós mesmos, eu serei esmagado pela ira do Senhor? Ou eu serei salvo no dia do seu juízo? Apocalipse tem uma atmosfera de urgência. Um dos propósitos desse livro é nos ensinar que não podemos zombar da misericórdia de Deus, achando que Ele vai suportar o nosso pecado para sempre. Capítulo 9, verso 15, por exemplo, João fala sobre a hora, o dia, o mês e o ano, determinado por Deus, para que a sua ira venha sobre os homens. O mundo chegará ao seu limite por ocasião da tribulação.
Mas nós também chegaremos ao nosso limite, por ocasião da nossa morte. Essa é a linha final da misericórdia, da longanimidade e da paciência do Senhor conosco. Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. É a linha final da paciência de Deus. E se você ainda não se entregou a Cristo, reconhecendo os seus pecados, aceitando o sacrifício de Cristo como o único remédio para o seu estado de perdição, é bom lembrar que Deus ainda está lhe esperando, mas Ele não vai esperar para sempre. O limite da paciência é o dia da sua morte. Quando vai ser isso? Nós não sabemos. Nós só sabemos, como Salomão diz, que nessa peleja nenhum de nós vence. Se há uma coisa certa, é que chegará o dia da nossa morte e o limite da paciência de Deus conosco. Salmo 90, 11 diz: tudo passa rapidamente e nós voamos. Pergunta é: voamos para onde? Voamos para a eternidade. É para lá que nós estamos voando. Tudo passa rapidamente, de fato. Se queremos nos livrar da perdição eterna, precisamos confiar em Jesus somente e fazer isso imediatamente. Hoje é o dia da salvação. Lembrem a história do rico no inferno, em Lucas 16. Ele havia perdido toda chance. Se houvesse alguma chance para aquele homem, ele iria se livrar do inferno, mas não havia mais. Ele intercede pelos seus irmãos, mas ele já é caso perdido. O limite da paciência de Deus havia se acabado. Podemos pensar no dia da nossa morte como a hora em que estamos maduros para ser ceifados para a eternidade. Quando o tempo de preparo já tiver passado, nós seremos colhidos por Deus, colhidos pela sua ira ou pelo seu amor. O rico foi colhido pela ira de Deus e foi para o inferno. Lázaro foi colhido pelos anjos e levado para o seio de Abraão. Os dois morreram, mas o destino é bem diferente. Como nós seremos colhidos no dia da nossa morte? Se você ainda não colocou a sua fé em Jesus Cristo, não espere mais. Se você ainda não disse de todo o seu coração: Senhor Jesus, me perdoa os meus pecados todos, eu reconheço que o teu sacrifício é o pagamento pleno, eu reconheço que não há outro caminho, não há outra propiciação, eu reconheço que se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu estou perdido, eu entrego a minha vida, eu quero que o Senhor seja o Senhor, o dono, eu quero te amar de todo o coração, eu quero viver para ti. Eu quero que a tua vontade seja mais importante que a minha vontade. Eu quero ser barro nas tuas mãos. Se você não chegou a esse ponto ainda, você ainda está no limite da paciência de Deus. Mas por que esticar esse prazo? Por que esticar esse prazo? Por que não correr para Jesus? Logo, imediatamente. Essa é a necessidade maior. Mas queria também lembrar os que são crentes, ou ditos crentes, e só Deus sabe quem é crente, que em Hebreus capítulo 10, nós temos um aviso muito sério, muito mais sério para os que se dizem filhos de Deus, do que para aqueles que não são. Hebreus 10, verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, pelo contrário, certa expectação horrível do juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será digno aquele que calcou, espezinhou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça.
Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinquemos com o Senhor. Não vivamos deliberadamente em pecado. Brinque com quem você quiser. Zombe de quem quiser. Mas terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Consideremos a nossa vida. Que Deus nos abençoe.